Bom dia. Deixa só... Bom dia, Breno. Deixa eu só começar. Olá, Isaac, bom dia. Ó, nós vamos abrir no livro, na página 222, para ver essa brincadeira aí. Duzentos e vinte e dois. Logo na parte de cima da página 222, ele já começa logo ensinando a brincadeira, tá? Então, já tem umas 2 semanas que a gente está estudando o sistema nervoso. Essa brincadeira tem a ver com o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vai trabalhar para a gente conseguir executar essa brincadeira e acertar essa brincadeira também, tá? Essa brincadeira vai ser preciso 222. Essa brincadeira vai ser preciso 2 pessoas, tá? Uma para fazer a brincadeira e a outra para perceber essa brincadeira, tá? Uma vai executar a brincadeira e a outra vai perceber. Bom, como que a gente vai fazer? Essa brincadeira, ela tem a ver com estímulos que a gente recebe do ambiente, tá? A gente já comentou um pouquinho sobre isso. Esses estímulos, eles vêm através dos sentidos. Então, pode vir através da visão, da audição, do tato, do paladar, né? Do olfato. Só que nesse caso aqui, nós vamos usar o tato, tá? E aí a outra pessoa vai ter que adivinhar. Olha como que é, ó, ciência na prática. Em uma folha de caderno, qualquer pedacinho de papel que vocês tiverem em casa, escreva uma sequência de 10 números sem que o seu colega veja, ou sem que o irmão veja, ou a vovó, o papai, a mamãe, com quem vocês forem fazer a brincadeira, tá? Vocês vão escrever uma sequência de números misturados, contendo 10 números, tá? Não faz assim na ordem não, porque na ordem vai ficar muito fácil. Faz embaralhado, tá? Depois que vocês anotarem essa sequência de 10 números, vocês vão para o passo B, para a etapa B. Com a ponta do dedo indicador, escreva nas costas do seu colega cada um dos números que você anotou. Então, você vai com esse dedinho aqui, escrevendo lá nas costas da pessoa que está brincando com você. Eu já vi essa brincadeira uma vez. Ele deve memorizar a sequência de números e depois repeti-los em voz alta. Depois que ele fizer isso, que ele memorizar e falar toda a sequência de números para você, vocês vão verificar a quantidade de acertos que ele teve. Se ele acertou tudo ou se ele só acertou algumas, tá? E aí, depois, vocês podem trocar. A pessoa que tentou acertar, né, pode fazer a sequência e aí fazer com vocês, para ver quem é que se dá melhor, quem é que acerta mais números, tá, nessa sequência. Fazendo isso, cada um uma vez, depois vocês vão tentar, pensar nessas 3 questões aí. Na questão número 1, na questão número 2 e na questão número 3. Quais foram os estímulos utilizados para transmitir a sequência numérica nessa atividade? Como a mensagem captada chegou até o encéfalo? E a captação das sequências numéricas na atividade acima foi realizada por diferentes órgãos sensoriais? Quais foram eles? Não precisa escrever aí, não, tá? Depois que vocês executarem a brincadeira, vocês vão pensar nessas 3 questões para perceber quais foram os sentidos que vocês utilizaram, tá? Todo mundo entendeu? Então, no final de semana já vai ter aí uma brincadeira para poder fazer com o pessoal de casa, tá? Vamos ver quem é que ganha essa disputa aí no pessoal de casa. Eu? Tá? Não.
Vamos ver quem é melhor de memória, né? Porque tem que memorizar os números. E vamos ver também quem é melhor nos sentidos, porque tem que, só com o corpo, tem que perceber qual é o número que está sendo escrito nas costas. Então, também não é muito fácil, não. Tá? A gente tem que ter uma boa percepção para poder acertar todos os números. Certo? Com certeza, a melhor memória sou eu. Professora, então eu sou bom de lembrar a memória e sou bom de adivinhação. Professora, então eu não saber nenhum número, então. Eu não sou bom de memória. Mas só que não é adivinhação. Não é adivinhação, Breno. A gente tem que sentir, né? Por exemplo, número 3, né? Nas costas. O número 3, ele é bem gordinho, então dá para a gente perceber. Dá para perceber. Né? Então, por isso que dá para não adivinhar. é só bom Professora, então... de adivinhar, mas sim de perceber. Tipo, o 6 e o 9, a pessoa pode se confundir com o 5 e... entre eles ali. Mas o 0, o 2 já é mais fácil de adivinhar. Já é mais fácil, exatamente. Tem uns que são mais fáceis. Certo? Professora, eu não vou acertar nenhum, então. Porque minha memória Vai, tem uns que são fáceis. Dá para Eu sou acertar muito e boa de memorizar. memória. Então você vai ganhar, Ju. Eu também sou boa de memória. Mas meu pai e minha mãe também é. Então vocês vão se dar bem. Escolhe uma pessoa aí de casa para poder fazer a brincadeira, que vocês vão se dar bem. Bom, hoje nós vamos começar a falar, então, um pouquinho sobre esses estímulos que a gente percebe quando nós estamos em um ambiente, tá? E através desses estímulos, nós vamos utilizar os sentidos, tá? Então, nós vamos ver a partir de agora, só que não vai dar para a gente ver todos hoje. A gente vai começar hoje e vamos terminar semana que vem. Nós vamos ver todos os sentidos, todos aqueles 5 sentidos que a gente comentou, e vamos, assim, ver algumas curiosidades sobre eles. Os sentidos a gente já conhece. O que eles fazem também. Só que a gente vai ver agora os órgãos relacionados a ele e algumas curiosidades desses órgãos, tá? Então, vai aparecer, por exemplo, na audição, a orelha, como que ela é formada, o que que ela tem, tá? Quais são as estruturas importantes, tá? Aí, quando a gente for falar do tato, a mesma coisa, da visão, a gente vai ver como que é um olho por dentro, tá? Então, nós vamos conhecer agora mais profundamente as estruturas desses órgãos dos sentidos. Até então, a gente só sabia o nome do sentido, a função dele e o órgão relacionado a ele. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada sentido, tá? Então, ainda estamos na página 222, tá bom? Acompanhem aí. Já vai começar um sentido para a gente analisar. A captação de informações na atividade acima ocorre por meio de determinadas células especializadas na percepção de estímulos, as chamadas células receptoras. Os órgãos que apresentam grande concentração dessas células são chamados de órgãos sensoriais, ou órgãos dos sentidos, tá? Pode chamar desses 2 nomes. Os estímulos como luz, ondas sonoras, calor e substâncias químicas provocam reações nas células receptoras. Essas células apresentam especializações que possibilitam a transformação de estímulos em impulsos nervosos, os quais são transmitidos por meio de nervos à parte central do sistema nervoso. Oi, Paulo. Mais uma desculpa para ela não me Oi, não entendi. Mais uma desculpa para caminhar, para quando eu estou na rua, ela não me levar. Ah, sim. Dia de calor. Bom, e aí,
a gente comentou, né, que o sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. E aí, através dessa estrutura do encéfalo, né, que a gente já estudou na semana passada, eu falei para vocês que cada parte do cérebro é responsável por receber um estímulo. Então, cada pedacinho dele, um vai ser responsável pela visão, outro pela audição, outro pelo tato, e aí a gente não confunde, tá? Por isso que é tudo arrumadinho. Cada parte do cérebro tem um espacinho para determinada função, para a gente não se confundir. Então, se a gente, por exemplo, vai à rua, né, e percebe aquela claridade do sol, aquela luminosidade do sol, é o nosso sentido da visão que está funcionando, né? Se a gente sente aquele calor, né, que agora a gente já está sentindo, quando a gente sai à rua também, ou então quando a gente está na nossa casa também, porque o calor também, na nossa casa também, a gente consegue perceber isso, através do tato. E aí, assim vai. Cada sentido vai ter uma determinada função. Oi, Jonas. Por que a gente sua? Então, o nosso corpo, ele tem uma temperatura ideal, tá? Que temperatura é essa? É de 36 ou 36 graus e meio, tá? É a nossa temperatura, a temperatura do corpo. Quando a gente está com uma temperatura acima disso, tá? 37, 38, 39, a gente já começa a dar um aviso para o nosso corpo de que o nosso corpo não está com essa temperatura de 36 graus. Aí, o que acontece? A gente começa a suar. Começa a pele, fica meio mole. Isso. O suor, ele serve para refrescar o corpo, esfriar a nossa pele. Sim, então, toda vez que a nossa pele está numa temperatura, ele vai saindo acima, tem uma glândula especial no nosso organismo, que é a glândula sudorífera, é ela que produz o suor, e aí ela começa a trabalhar para produzir esse suor, e esse suor molha a nossa pele, né? E aí, de uma certa maneira, resfria a nossa pele. Aí, o que acontece com a temperatura do nosso corpo? Volta para 36 graus. Oi? Sua câmera, o seu só picotou. Picotou? Ué, para mim aqui tá normal. Picotou. Estou vendo aqui para mim normal. Jonas, conseguiu ouvir, Jonas? A senhora ficou com a... Eu estou ouvindo. Com a câmera picotou para você também? Vocês estão conseguindo me ouvir direito ou só está picotando para Paulo Vitor? Para mim, não, só picotou uma hora. É normal. Ah, é? Aham, antigamente tá bom. Tá, então tá. Então, é mais ou menos isso que acontece, tá, Jonas? Toda vez que o nosso corpo estiver numa temperatura mais elevada do que 36 graus, a gente produz o suor através dessa glândula sudorífera, justamente para resfriar a nossa pele e a nossa pele voltar à temperatura ideal, que é de 36 graus, no máximo 36 graus e meio, certo? Então, por isso que a gente produz o suor. Bom, entendi. Continuando então. Na atividade acima, por exemplo, o toque do dedo de seu colega nas costas foi um estímulo que provocou reações nas células sensoriais presentes na pele. Já o som da sua voz, ao dizer a sequência de números, estimulou as células receptoras da orelha de seu colega, gerando impulsos nervosos que foi enviado ao encéfalo dele. Já comentamos isso também, né? Falamos na semana passada que isso acontece de forma muito rápida. Eu estou aqui falando com vocês, o meu
cérebro está recebendo essa informação de que eu quero falar, o que eu quero falar, e aí automaticamente essa informação vem até a minha boca e eu começo a falar o que eu estou falando para vocês. Se eu quero levantar a mão, a mesma coisa. Essa informação vem através dos nervos, né, do meu braço, vai lá para o cérebro entende essa informação, volta essa informação pelos nervos e eu consigo levantar a minha mão, tá? Só que a gente comentou também que isso é muito rápido, né? A gente não consegue nem perceber a velocidade disso, tá? São os impulsos nervosos que realizam essas atividades que a gente faz ao longo do nosso dia a dia, tá? Bom, aí, mediante a isso, hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre o estímulo sonoro. Qual é o sentido que é responsável pelos estímulos sonoros? A audição? A audição, muito bem. E qual é o órgão responsável pela audição? A orelha. O ouvido? A orelha, muito bem. Então, hoje nós vamos ver algumas situações aqui, ó, na página 223 mesmo, nós temos 2 situações para analisar, e depois vamos entender um pouquinho o funcionamento dessa orelha. O que tem dentro da nossa orelha, tá? Porque a orelha não é só essa parte de fora, não. Essa parte de fora, ela conta, né? Porque é a parte externa, mas a gente também tem coisa lá dentro, que a gente vai ver o que é. E a função de cada coisinha dessa, tá? Bom, aí ele coloca umas perguntinhas para a gente já começar a pensar sobre esse assunto, tá? Você já percebeu que estamos cercados de sons? Pare um instante, fique em silêncio e ouça os sons ao seu redor. Eu aqui, se eu fizer isso, eu não vou ouvir quase nada, porque eu estou com a casa toda fechada, porque o meu condomínio está em obra, então vira e mexe, faz uns barulhos altos lá fora. Então, para não atrapalhar a gente aqui, quando eu começo a dar aula, eu fecho tudo. Então, não consigo identificar muito barulho, não. No momento, eu só estou ouvindo um barulhinho, que é do computador, aquele resfriamentozinho do computador, um ventinho que ele sai. Só. Ah, sim. Tá? Agora, E agora é minha voz. Também. Vocês tentem agora ficar alguns segundos em silêncio para ver se vocês conseguem identificar algum barulho aí perto de vocês. Sério, antes que eu tô aqui, Eu escutei tô ouvindo 2. vários barulhos. Sim, o ar saindo Professora, do eu escutei uns 5 aqui já. Escutei o braço instalando. Sim, eu só escutei tão silêncio que eu só escutei o som do ar passando, saindo do computador. Isso, Eu escutei esse eu som. também. Eu escutei a escalopista subiando. Professora, eu escutei 3. Tem um passarinho aqui no meu condomínio, mas bem longe, porque como está tudo fechado, eu estou ouvindo também, mas muito distante, bem baixinho. Mas também tem algum passarinho aqui perto de mim também. Também tô ouvindo um cachorro latindo. Mas Nem é meu bem longe. passarinho aqui em casa, nem meu passarinho tá cantando. Ô, professora, Ou, eu ouvi 3. A minha cadeira balançando. ouvi? Eu ouvi O cachorro, outro. o cachorro E a da minha mãe avó fazendo um barulho. E Aham. alguém abriu uma porta ali embaixo. Agora eu escutei um barulho. Ok. Agora vamos Professora, eu escutei responder 2. outra questão. Escutou 2? Qual, Ju? O do computador e o do meu vizinho gritando. Essa é Pô, ótima. inclusive, tá às da manhã. Pois Bom, né? então aí no número 1, né, pedia para a gente tentar identificar esses sons. Então, vocês já conseguiram identificar aí, uns de passarinho, uns de latido de cachorro, uns barulhos de porta, barulho de cadeira, né, do computador,
vários barulhinhos aí próximos a vocês conseguiram identificar. Alguns um pouquinho mais alto, outros um pouquinho, né, mais baixo, porque a gente também tem como diferenciar, né, esse volume do som que a gente consegue captar, tá? Então, às vezes o som ele é muito alto, então a gente consegue perceber isso dessa maneira alta, e quando ele está um pouco mais distante, a gente consegue perceber ele de forma mais suave, certo? Milena, que chegou agora, a gente está na página 223, tá, Milena? Página 223. Tia, Bom, vamos eu achei que eu continuar, ia então. explicar coisa pra caramba nessa pequena minha boca, silêncio. Ah, sim. Nesse horário que a gente está, né, ainda é mais tranquilo, né, porque tem gente que está dormindo, ainda não começou aqueles carros de ovo, de vassoura, de... Ô, tia, na minha casa você faz de ovo todo dia, passa até de noite. Aí a gente ainda não está ouvindo isso. Eu, pelo menos, aqui não estou conseguindo ouvir ainda, não. Mas daqui a pouco, assim, depois de 9 horas, nas próximas aulas, aí a gente já consegue perceber que o barulho, ele aumenta um pouquinho, né? Agora eu ouvi Mas barulho de uma moto passando na rua. Já tem mais pessoas na rua, já tem mais carros na rua. Aí a gente consegue identificar uma presença de ruídos, né, com uma certa frequência maior. Bom, agora, ó, outra... Oi, João Pedro. Por que a gente não faz uma brincadeira sobre o que a gente está aprendendo no final da aula, o que a gente aprendeu? Então, eu até pensei nisso, porque eu costumo fazer essa brincadeira na sala. Mas, assim, distante, como que a gente faz uma brincadeira? Porque, olha só, eu fazia da seguinte maneira. Eu levava um pedaço de TNT, escolhia 5 alunos e vendava os olhos dos 5 alunos. E aí, eu levava alguns objetos, algumas coisas de comer, né, para a sala. E aí, esses 5 alunos, eles tinham que perceber, né, com os olhos vendados, o que estava acontecendo, através do estímulo dos sentidos, né, de todos os sentidos, dos 5 sentidos. Então, se fosse um objeto, eu dava para eles segurarem, e eles tinham que identificar que tipo de objeto era aquele. Se era alguma coisa de comer, eu perguntava o gosto que ele estava sentindo, se era azedo, se era doce, se era amargo, salgado. Mas, assim, à distância, eu até pensei numa coisa, mas como que a gente brinca à distância assim? Fica um pouco mais difícil, né? Você pega uma coisa, taca no chão, a gente vai ter que tentar ouvir, sabe, aquele barulho. Ah, mas aí é muito difícil. A gente não vai conseguir acertar. É muito difícil. É igual tia, só pra gente saber que é um copo, não vai tacar no chão. Já pensou? Não, Tava lá para um copo de vidro. Essas brincadeiras assim, a gente tem que, igual essa que o livro está mandando fazer, né, das costas do colega. Se a gente estivesse na escola, nós iríamos fazer essa brincadeira na sala, com o colega. Fazer da comida, né? Íamos escolher os colegas para a gente tentar fazer essa brincadeira. Mas a distância, como que a gente faz? Não tem como. Aí, o que eu pensei? Eu bolei logo alguém da casa de vocês. Eu falei, bom, já que tem a brincadeira para fazer, eles podem fazer com alguém da casa, um irmão, o pai, a mãe, a avó, a tia, quem tiver na casa, dá para fazer. Essa que eu faço com os olhos vendados, se vocês quiserem fazer em casa, também dá para fazer. É só pegar um pano, uma blusa, uma fronha, também dá para amarrar. Vocês enrolam, dobram ela
Coloca na frente Então, só dos ficar olhos. de cara na parede. Oi? Ou então, só ficar de cara na parede. Não entendi, Paulo Vitor. Só ficar com a cara na parede. Não vai dar certo se for logo de comer. Você vai estar com a cara na parede. Como que vai Ah, comer tá, ela? não. Essa segunda que você tá falando, não. Porque eu Ai, meu Deus do céu. Não, tinha outra. eu vou fazer a brincadeira com vocês. Então. Aí eu pego aqui, vamos dizer, uma pitada de sal. Eu vou dar na boca de quem? Não tem como. Não, Né? Só que então, você... Vai ter que fingir que a comida vai atravessar o celular. Professora, uma vez, uma professora foi fazer isso, do negócio de comer. Ah, Ela foi e pegou café. Eu não sei que aluno, mas bebeu café com gosto ruim. Eu não gosto de gosto de café. não, eu faço com café também. Só que com café eu coloco para cheirar, porque o pó do café ele tem um cheiro bem característico, né? Aí, conclusão, dá para a gente acertar que é café, porque é um cheiro assim inconfundível. A pessoa tem que dar bem, verdade. Mas se aquela pessoa gostar, vai puxar tudo. Eu também uso, né? Porque também tem um gosto característico, né? Bem azedo. Então, eu também costumo usar o limão. Mas, assim, à distância, a gente não tem como fazer, né? Mas não vai faltar oportunidade para a gente fazer determinadas brincadeiras. Professora, mas também não dá pra fazer com familiar, não, porque tenho certeza que vai pegar pesado. Verdade. Mas aí vocês escolhem, vocês fazem com eles. Vocês escolhem, entendeu? É só Se você... colocar limão pra mim, tanto faz. Professor, sempre Oi. brincar com algum familiar, sempre pega pesado. Não tem nenhuma vez que Então. não pega um pedaço. Por isso que eu tô falando, para vocês escolherem, entendeu? Se Vocês colocar limão pra façam. mim, tanto faz. E aí, É, que aí vou fazer, vocês né? não precisam sentir nada. Vocês é que estão executando a brincadeira, eles que vão participar. Certo? Que tal a gente ligar a câmera, aí nós aqui, alunos, ficamos com os olhos fechados, aí chama algum familiar, aí você fala que ele tem que pegar e ele fica fazendo o que você vê. Ia fazer lá, entendeu? Mas então, o interessante são vocês fazerem com alguém aí de casa, porque vocês que estão aprendendo a matéria, então vocês que sabem a diferença das coisas. Então, Verdade. vocês é que podem fazer, vocês peguem aí alguns eles já objetos, têm brincado na escola. peguem alguma coisa de comer, né, que tenha, assim, um gosto bem característico, ou um cheiro bem característico também, dá para fazer com o olfato, e alguma coisa assim que faça algum barulho, tá? Então, dá para vocês fazerem em casa legal. O objeto, eles vão sentir, né? Vão identificar através do tato. A coisa de comer, eles podem provar para utilizar o paladar, tá? Ou então, se for com algum cheiro característico, eles vão poder cheirar, que aí vão utilizar o olfato, certo? E se vocês tiverem alguma coisa que faça algum barulho, uma flauta, um pandeiro, um chocalho, qualquer coisa assim, dá para utilizar na audição também, certo? E aí vocês escolhem aí os objetos de vocês e vocês façam as brincadeiras aí com algum familiar, aí, com o irmão, com o tio, com o primo, com a mãe, com o pai, com quem vocês acharem que devam fazer, que seja esperto, né, para fazer e identificar o que vocês querem, certo? Será que existe uma brincadeira que dá para fazer aqui virtual? Sobre o que a gente está aprendendo? Virtual, eu não achei nenhuma. Não tem, a gente não tem. Por enquanto, não. Dos sentidos, não tem como fazer.
Só assim, eu ensinando a vocês para vocês fazerem em casa, entendeu? Agora, a gente, assim, na aula, não professora, tem. eu tive uma ideia. Ah, Você pega café, daí você bota por dentro do ventilador e bota por dentro do Jesus computador para um amado. aluno cheirar. para chegar aí. Não Exatamente. dá, mesmo assim não dá. Os Bom, cientistas têm que vamos inventar isso. Vamos analisar essas duas fotos que estão aí na página 223. Ó. Nós temos aí um jogo de futebol, né? Então, os jogadores estão cantando um hino, né? Um hino do país. O hino da E Suíça. nós temos Copa um rapaz hino da Suíça, Brasil. Não, confundi. tocando um violão, né? Um instrumento musical. Nessas duas situações aí, a gente consegue perceber que está acontecendo estímulos sonoros, né? Tanto esse grupo de jogadores aí, quanto esse rapaz que está tocando o violão, eles estão recebendo estímulos sonoros. Isso só se dá graças ao sentido que nós temos, que é a audição, que é o que a gente está estudando agora. Aí ele vai e fala assim, ó, os sons estão presentes em diferentes situações do nosso dia a dia. Vocês me relataram aí, né, naquele minutinho, naqueles segundos que a gente ficou em silêncio, vários sons que vocês perceberam. Aí ele continua, ó. Seja ouvindo o hino nacional durante uma partida de futebol da seleção brasileira, ouvindo sua música preferida, ou a buzina dos carros na rua. Todas as situações envolvem a percepção de estímulos sonoros, tá? Afinal, o que é som? Os sons que ouvimos e que não somos capazes de perceber são ondas sonoras. As ondas sonoras originam-se de movimentos que provocam a vibração das partículas de ar, formando regiões de alta pressão intercaladas nas pressão. Aí, olha só o rapaz tocando violão, ó. Ele está tocando e está vendo que tem várias linhas branquinhas da onde ele está tocando. Essas linhazinhas estão querendo indicar para a gente essas ondas sonoras, tá? Quando vocês estiverem no 9º ano, vocês vão estudar isso melhor, ondas sonoras. A gente tem uma matéria em física que fala sobre as ondas sonoras. Então, nós vamos estudar todos os tipos de onda, tá? E uma delas é a onda sonora, igual está querendo mostrar aí no menino tocando violão, com essas cordas de violão, né? O violão tem várias cordas, e aí, quando ele movimenta essas cordas, automaticamente sai um som, né? Através das notas musicais dessas cordas, tá? Quando são emitidas esses sons, a gente chama isso de ondas sonoras, certo? Aí ele explica mais um pouquinho, ó. Quando as cordas do violão são tocadas, as partículas de ar ao redor delas vibram e produzem ondas sonoras. Em alguns pontos, as partículas de ar estão mais próximas umas das outras, representando as regiões de alta pressão. Em outros pontos, elas estão mais distantes, representando as regiões de baixa pressão. As ondas sonoras deslocam-se pelo ar em direção oposta à fonte sonora que as produziu, como as cordas do violão na situação ao lado. Então, ele tá, as cordas do violão, ó. As ondas, elas começam aqui, na mão dele, e vai se propagando, ó, de maneira contínua. Então, esse som, ele vai vindo para o ambiente. E aí, se alguém estiver próximo a ele, consegue ouvir essas ondas sonoras que o violão produziu. Tá? Igual vocês fizeram aí, vocês ouviram o vizinho gritando, né? É uma onda sonora, não deixa de ser, né? Porque se a gente fala
a gente emite essas ondas sonoras. Aí vocês falaram que ouviram também o cachorro latindo, né? Então, isso tudo para a gente identificar esses sons é porque teve essa frequência de ondas sonoras. Tá? Essas ondas, elas vieram até a nossa orelha e aí a gente conseguiu identificar isso, certo? Até aqui alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, então. Todo barulho é onda sonora? Todo barulho é uma onda sonora. A gente só consegue perceber porque veio através de uma onda até a nossa orelha, tá? E aí a gente identificou isso, e aí a gente sabe se é um cachorro latindo, se é um vizinho gritando, se é uma buzina, né? A gente já aprendeu a identificar esses barulhos. Se é um violão, se é uma flauta, tá? Conforme a gente vai percebendo essas ondas sonoras, a gente começa a aprender a identificar e também a diferenciar. Por exemplo, se a gente escuta um gato miando e um cachorro latindo, a gente já aprendeu a diferenciar esses sons. A gente não confunde um gato com um cachorro, né? Então, primeiro a gente identificou o som, e depois a gente aprendeu a diferenciar. Quando a gente passa a ouvir mais de um som, a gente aprende a diferenciar. Não, eu sei que esse aqui é o gato, esse aqui é o cachorro, aquele ali é o passarinho. Entenderam? A gente aprende a identificar. Vocês identificaram quando a gente ficou aqueles segundinhos em silêncio. E quando a gente identifica, mediante a essa identificação, a gente também depois, com o tempo, começa a diferenciar esses sons. Tá bom? Aí, vamos observar agora a página 224. Ó. Nós temos aí uma orelha. Olha quanta coisa tem dentro da nossa orelha. Caraca! Olha só. A gente tem a parte de fora, né? Que é essa parte que a gente consegue ver, que é a orelha externa. Aí a gente tem a orelha média e a orelha interna, tá? A orelha é dividida em 3 partes. Oi? Ali não tá escrito timbre. Não tá o quê? Pra mim só tá a orelha. Aonde, gente? A imagem pra mim só tá a orelha. Ah, tá, agora entendi. Embaixo tá escrito orelha média e orelha interna. Isso. Olha só, aqui tá o desenho da orelha, certo? Aí Eu pensei que aqui, ó, tivesse falando desse. nos tópicos, é que tá mostrando a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha ela é dividida nessas 3 partes, tá? Bom, aí o que a gente tem na orelha? Ó? Vamos lá no desenho de cima primeiro. A gente tem essa parte externa, tá? Que a gente consegue ver. Ela é formada por cartilagens, não tem osso nenhum nessa parte de fora. Por isso que tem algumas pessoas, a minha é meio durinha, mas tem algumas pessoas que têm a orelha bem molinha, tá? Porque é tudo de cartilagem. Aí, depois dessa parte externa, a gente tem a orelha média, ó, que aí a gente tem o meato acústico, que é esse canalzinho aí, igual um tubinho. Mas o meu primo é tipo quarteto, ele enrola. E vai dar, ó, em 3 ossinhos, que são os menores ossos que a gente tem no corpo, tá? Eu vou marcar aqui no meu, para vocês identificarem aí no de vocês, ó. Ô, professor. Martelo, bigorna e estribo, ó. Marquei aqui no meu, para vocês verem. Professor. Ó, esse e esse. Oi, Breno.
Ali não tá escrito tímpano. Sim, não está escrito tímpano. Membrana Membrana timpânica, tá vendo? É a mesma coisa. Membrana timpânica e tímpano é a mesma coisa. A gente pode observar em livros dessas duas maneiras, tá? Alguns livros chamam de membrana timpânica porque, na verdade, ela é uma membrana, tá? É uma como que eu vou falar para vocês? Uma estrutura muito fininha, tá? Que é ela que faz a gente identificar esses sons, a gente ouvir. Quando as ondas sonoras chegam até a nossa orelha, elas entram lá, dentro da orelha, e essa membrana timpânica, ela recebe uma vibração, ela vibra, ela se move, tá? E aí a gente consegue ouvir. É através dessa membrana que tem aí. E, se vocês observarem, ó, ela é muito próxima desse tubinho aqui, tá? Desse canal aqui, que é onde a gente limpa a orelha, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque o cotonete, a gente não pode entrar com o cotonete todo aqui, porque a membrana... Por favor, tem gente que limpa o ouvido com grampo. Piorou, não pode. Por quê? Se o grampo bater aqui, isso aqui é muito fininho, então vai rasgar, vai se danificar. E aí, o que acontece com a gente? A gente não vai ouvir mais. A gente vai ficar surdo, exatamente. Tá? Essa membrana é uma membrana muito fininha, muito delicada. A gente tem que ter bastante cuidado com ela. Para limpar a orelha, a gente vai limpar só a parte externa, só a parte de fora. A gente não vai enfiar nada lá dentro, nem grampo, nem chave, nem palito, nada disso. A gente vai usar o cotonete, mas só nessa partezinha, nesse buraquinho de fora só. Não vai colocar lá dentro. Até porque a cera que a gente produz é uma proteção. Então, a gente não pode tirar toda a cera. A cera que fica lá dentro do ouvido, ela protege o nosso ouvido. A gente só vai tirar se tiver alguma coisa aqui por fora, né? Para não ficar aparecendo aquela cerinha, né? Que aí fica um aspecto de sujeira. Então, a gente vai tirar. Mas lá dentro, a gente não vai colocar o cotonete, não. A gente vai deixar a cera lá dentro. Tá? Oi, Paulo Vitor, quer falar? Isso eu não sabia. A gente tem que ter bastante cuidado, tá? Uma vez que a gente perde a audição, é muito complicado da gente conseguir ela de volta. Existem até algumas cirurgias que dá para colocar algumas próteses, né, dentro da orelha, mas, assim, 100% de audição você não vai ter de novo, não. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Certo? Entendi. Então, ó, a gente tem... Oi. As cirurgias matam? Depende. Dependendo de qual, que dependendo de uma doença grave, né? Se for uma doença grave que você precise fazer a cirurgia para reparar algum dano que está acontecendo com o seu corpo, muitas das vezes, né, ela tem riscos. E aí você pode, numa cirurgia, você pode acabar vindo a falecer. Então, dependendo da cirurgia, toda cirurgia ela tem um certo grau, né, de gravidade, né, de ser grave e de levar à morte da pessoa. Mas quando ela é feita com atenção, com calma, e se for, assim, um recurso em que você procurou não num estado gravíssimo, aí você pode fazer a cirurgia e ficar bem, né? A gente vê, às vezes a gente acompanha aí na televisão, a gente viu essa semana mesmo que teve um caso de um rapaz que foi atingido, né?
Os bandidos mataram um policial e aí, sem querer, um outro carro foi atingido também e o rapaz também levou o tiro e estava em estado gravíssimo. Com certeza, ele foi operado, né, naquela região em que o tiro, que afetou ele com o tiro, mas ele estava em estado muito grave. Então, às vezes a pessoa consegue suportar e às vezes não. Aí vai depender muito da cirurgia. Oi. Eu tenho amigo do país que morreu semana passada. É? Uhum. Mas aí foi porque fez alguma cirurgia ou não? Não, não. Ah. Ele foi para o hospital, só que ele foi fazer uma cirurgia, só que aí não adiantou. Já tinha falecido. Não adiantou. Então, às vezes acontece isso, tá, Jonas? Existem cirurgias que, às vezes, com a cirurgia você fica bom, né? Você consegue resolver o seu problema, mas dependendo da gravidade do problema, às vezes nem com a cirurgia. Aí, às vezes, a pessoa faz a cirurgia, mas não consegue resistir àquela cirurgia. Vai depender muito do caso. Existem casos bem delicados, tá? Bom, e aí, ó, ele fala um pouquinho sobre essas 3 regiões da orelha: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Ele fala um pouquinho de cada uma. Na externa, né, que é essa parte que a gente vê, é formada pela concha da orelha, pelo miato acústico, que é esse tubinho aí que a gente limpa, tá? E pela membrana timpânica. Então, essas 3 partes correspondem à parte externa. As ondas sonoras do ambiente são captadas pela concha da orelha, essa parte de fora, né? É o primeiro contato que tem com o som, essa parte de fora. Que também depende do som que você escuta, né? Isso aí. E direcionadas pelo miato acústico externo, para a membrana timpânica, né? Então, essa membrana, ela vai receber uma vibração, e aí a gente vai identificar o som. Quando as ondas sonoras a atingem, ela vibra, e essa vibração é transmitida à orelha média, que é a segunda região, tá? Aí o som continua passando para o restante da orelha. Na orelha média, apresenta 3 pequenos ossos que se articulam entre si: o martelo, a bigorna e o estribo. Esses são os 3 ossinhos que são considerados os menores ossos do nosso corpo, tá? Quando a gente for estudar o sistema esquelético, nós vamos ver que existem vários ossos, só que esses 3 são os menores, e estão aí localizados na parte da orelha média. Quando a membrana timpânica vibra, o martelo que está ligado a ela também vibra. Essa vibração passa pela bigorna, que, por sua vez, faz vibrar o estribo, que é o outro ossinho. A vibração do estribo é transmitida a um orifício no qual a base desse osso se apoia, chamada de janela do vestíbulo. A orelha interna é formada por uma série de canais ósseos. O conjunto desses ossos é formado de labirinto. Alguém já ouviu falar nisso, labirinto? Já, não. Mas não ouvido. Não. Que Não, proporciona uma doença que é chamada de labirintite. Já ouviram falar nessa doença, labirintite? Já. Já? Então, quem tem labirintite tem um probleminha nessa parte aí da orelha, do labirinto. O labirinto é o que vai proporcionar ao nosso corpo o equilíbrio do corpo. Então, quando a pessoa está atacada de labirintite, ela fica muito tonta, ela fica zonza, então ela tem que ficar deitada, porque se ela ficar em pé, ela cai, tá? Porque atinge uma inflamação, a labirintite é uma inflamação ali no labirinto, que
vai tirar o equilíbrio da pessoa, tá? Então, se a gente consegue ficar em pé sem tontura nenhuma, sem cair, é graças a essa partezinha aí da orelha, que é chamada de labirinto, tá? É ele que vai dar o equilíbrio do nosso corpo. Aí ele continua, ó, o qual é dividido em 3 regiões, o vestíbulo, a cóclea e o ducto semicirculares. A vibração que chega à janela do vestíbulo causa pequenas ondas e um líquido existente no vestíbulo e na cóclea. No interior da cóclea, encontram-se uma membrana e abaixo dela as células sensoriais receptoras. Quando as ondas atingem a membrana, ela vibra e estimula essas células, as quais emitem impulsos nervosos que chegam às regiões da parte central do sistema nervoso, onde o som é interpretado e identificado. Então, em todo som, primeiro, a gente interpreta ele, a gente consegue ouvir, né? E depois a gente aprende a identificar, que foi o que a gente fez hoje. Vocês ouviram um determinado som, perceberam esse som, e depois vocês identificaram e me falaram, ó, tia, aqui eu ouvi o cachorro latindo, o vizinho gritando, a cadeira fez um barulho, tá? Então, em todo som, é assim que a gente trabalha. A gente consegue perceber esse som, e aí depois a gente consegue e começa, né, a identificar esse som. Tia, a gente escuta logo assim, já envia para o cérebro. O cérebro Isso, exatamente. Isso aí, exatamente. É igual a fala. Você pensa e... Mas é rápido. Você pensa e vai falar. Bom, agora para a gente terminar, ó, tem uma tabelinha na página 225 com algumas ondas sonoras, com alguns sons, né, que foram medidos, e a unidade de medida das ondas sonoras é chamada de decibéis, tá? Então, existe um aparelhinho que mede a intensidade do som. A gente vai estudar isso melhor também lá no 9º ano, tá? Quando a gente estiver vendo essa parte de física. E aí, ó, ele fez uma escala aí, uma tabelinha, uma setinha, mostrando alguns exemplos. Então, nós temos aí, ó, o farvalhar das folhas, quando as folhas, quando começa a ventar, elas se movem. Então, a gente tem aí mais ou menos uma unidade de medida de 20 decibéis, mais ou menos, isso é bem baixinho. A conversa silenciosa, ó, quando a gente cochicha no ouvido de alguém, é de mais ou menos de 20 a 40 decibéis. Quando a gente está falando assim, igual a gente está falando agora, aí pode ser de 60 a 120, dependendo do tom da pessoa, tá? Eu, por exemplo, eu falo um pouquinho alto porque preciso falar um pouquinho mais alto para vocês me ouvirem, né? Vocês já falam um pouquinho mais baixo do que eu. Então, isso vai interferir um pouquinho aí nesses decibéis. Aí, a pessoa conversando normal, ó, o ruído do trânsito, né, o barulho dos carros, o apito do guarda, ó, deve estar aí mais ou menos uns 90 decibéis, e a decolagem de um avião, deve estar aí mais ou menos uns 110 também decibéis, tá? Então, eles pegaram alguns exemplos só para a gente ter uma noção das ondas sonoras que a gente recebe através da nossa orelha, medidos aí em decibéis, que é a unidade de medida das ondas sonoras, tá? Unidade de medida do som, é o decibel, certo? Alguma pergunta? Nenhuma. A nossa aula acabou, passa rápido, né? É verdade. Uhum. Na semana que vem, então, a gente vai falar sobre a visão, tá? E aí eu acho que vai dar tempo de a gente falar um pouquinho de outro também.
tá? Vou fazer a chamada de vocês, então, que está na hora do intervalo de vocês. Não, a gente não faz uma brincadeirinha